A Mac Bella Cosméticos é a loja mais completa que eu conheço. Tem tudo para sua make, para o seu cabelo, perfumes nacionais importados para homens, para mulheres. É muita variedade e tá rolando uma promoção imperdível em produtos para manicure na Mac Bella. Sério, tá tudo muito barato. Esse corredor tá imperdível. Se você ainda não conhece a Mac Bella, vale a pena. Olá, comunidade do Bafo! E demais pessoas! Eu sou a Carol Filigói. Eu sou o João Vivas. E estamos mais uma vez aqui nessa união EFA Produções e Pod Bafo. EFA é uma produtora de marketing 360 com N trabalhos maravilhosos e você não pode deixar de conhecer. Já siga lá no Instagram, tá aqui na descrição desse vídeo. Entre no site e saiba mais. Exatamente. E mais uma vez aqui na nossa casinha, né? Eu gosto de chamar assim. É tão familiar, né? Estar no Alma pra gente. É a gente muito tá no gostoso. Alma pra se divertir, a gente tá no Alma pra trabalhar, pra fazer conexões, network, curtir muita cultura. Porque aqui não é só entreter, não, tá? Tem uma preocupação incrível com a cultura. Temos Alma aqui no Cambuí, que é essa casinha linda. Tem no Taquaral, Barão Geraldo e São Paulo. Galera de São Paulo, joga lá no Instagram, Alma São Paulo. Veja a programação, que é babado. Uma noite mais linda do que a outra. Ah, eu tô louco pra conhecer. A gente Eu ainda também. não conhece, acredita? Só fico vendo vídeo, foto. E você que está assistindo a gente, muito obrigado por estar aqui em mais um episódio. Já peço para você se inscrever no nosso canal, ativar sininho, comentar, deixa seu like. Isso é muito importante pra gente, né, Bê? Sim, vamos juntos aí, ninguém Juntos solta a e mão de além. ninguém. E nesse episódio, nós trouxemos duas pessoas incríveis, duas mulheres maravilhosas, pra gente entender tudo sobre o mundo da TV. As convidadas do João. E sua E também, sua. né, amor? Porque quem em Campinas não conhece? Eu vou falar o nome e vocês já vão se ligar. Ana Furicadeira. Andréia Marques e Luciane João. Yuri. Sejam bem-vindas. Obrigada. Meninas, que prazer ter vocês aqui, viu? Muito obrigado mesmo, de coração. Você sabe, meninos, que eu estava ansiosa de vir aqui. Eu acompanho o Pod Bafo já há mais de um ano, né? Eu vi desde que quando o projeto começou. Ai, que E para delícia. mim é muito importante estar aqui porque vocês trazem temas relevantes e trazem também uma verdade, que é assim, hoje o mundo está precisando, né, de pessoas sinceras, verdadeiras e que tragam temas de transformação. Então, para mim, veio a calhar com aquilo que eu acredito. Então, eu queria agradecer ao convite do João Vivas, que eu amo de paixão. amor, obrigado. E essa rainha também, que a gente se Obrigada. conheceu. Obrigada pelo convite. Obrigada, Adorei. João. Eu tô até com um pouco de medo. Amor! Medo, porque o jornalismo, ele tem um formato meio quadrado, padrão, sabe? E de repente tá num podcast assim, de um jeito tão livre, tão espontâneo, né? Me dá até um friozinho na barriga. Que delícia. Friozinho na barriga tá a gente, né? Que a gente tá começando. A gente tem aí um ano de frente pras câmeras, fazendo um programa. Mas vocês estão na TV já há bastante tempo, né? Também, né, Lu? Ah, jura! Como é que vocês caíram É. assim na televisão? Como foi? Como é que foi? Lu, quer começar? Você quer mais velho? Não, mas eu sei assim, ó. Uma coisa que eu já sei aqui é que a Lu já teve até um programa de TV. Tive. Então a gente vai poder conversar aqui, galera, sobre uma televisão 360. Sim, Isso é muito legal. E cada uma traz uma experiência diversa, né? A Lu teve um programa, eu passei por várias emissoras. Então, assim, e você falou em 360, isso é comunicação, porque ela muda. Ela não tem uma forma exata, ela está sempre circular. Hoje em dia, então, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente estudou junto. Vocês estudaram juntas, Sim, gente? sim, a gente estudou junto, só que a gente veio se reencontrar anos depois. E de lá para cá, a comunicação, a forma de se fazer TV, de se fazer jornalismo, mudou muito. Tanto é que hoje foi o que a Lu falou. A gente sai de um padrão que é o jornalismo. O padrão do jornalismo são muitas regras, né? Desde a aparência do profissional de TV, desde um texto, da voz. E vem para um podcast, né, Lu? Em que a Um espaço liberdade... tão aberto, né? Olha só, a gente está num
bar, né? Igual você falou, a casinha, um alma. Então, isso para o jornalista até é um desafio. Por quê? A gente está acostumado com regra, com padrão, com fórmula. E aí o podcast vem quebrar isso. Então, isso é uma nova forma de comunicar. Você me perguntou como que a gente caiu nessa. Eu vim de uma relação política com a televisão. Porque quando eu comecei, eu me formei, primeiro eu fui trabalhar em jornal, depois eu fui assessora política. E eu vim de uma geração em que não se reconhecia na televisão. Não tinham pessoas no jornalismo igual a mim, com a minha aparência. Não tinham mulheres negras. A gente tinha a Zileide Silva, a Dulcineia Novaes e a Glória Maria, o Heraldo Pereira. Então eu senti a necessidade de contribuir para quebrar padrões também. Então foi lá... Super importante. Né, no comecinho do ano 2000, começou aquela discussão de cotas nas universidades. E eu falei que eu podia fazer algo diferente, ou seja, entrar numa televisão para que pessoas iguais a mim também se vissem na televisão. Então eu coloquei aquilo como meta, falei assim, eu tenho um propósito de fazer uma transformação. Foi quando eu comecei a falar com vocês sobre o podcast que transforma. Eu falei, eu vou entrar na televisão para quebrar um padrão estético, porque ou era loira ou era morena. A gente está num país que tem a maior população negra do mundo, depois de Angola. Então, eu comecei na televisão para quebrar um padrão estético, para que as pessoas também pudessem se reconhecer e se inspirar em mim, para que uma menina negra, um jovem negro, assim que me assistisse, pudesse sonhar também. Então, eu vim com essa missão. Então, eu entrei na TV mais por uma questão política. Olha Nossa, que interessante. massa. E como foi, assim, como foi a aceitação nessa Na verdade, época? eu também tenho uma curiosidade, além da aceitação, é assim, vocês quando entraram no jornalismo, era um sonho fazer TV? Muita gente, tipo, faz teatro querendo novela. Vocês entraram no jornalismo querendo TV e aí entrando, como foi a aceitação no seu caso, né? A Lu já não passou por isso ou teve algum problema também? Não, tinha um certo padrão quando a gente começou, mas era aquele padrão. Cabelo curto, sempre curto, meu cabelo era bem curtinho, não podia usar cabelo comprido, não podia usar brinco, maquiagem sempre bem levinha, sem nada no cabelo, sem nenhum acessório. E hoje tá mudando, né? Sim. Hoje está bem livre, né, a TV. tá bem livre. Aí, se você observar, são duas pessoas esteticamente fora do padrão. Né? Uma descendente de oriental e outra descendente dos povos africanos. Então, a gente veio meio que quebrando tudo, né? Obstáculos. Né? Então, por exemplo, a aceitação. A Lu falou do cabelo, tinha muito problema. Porque, assim, as emissoras de determinadas bandeiras, Globo, eu já trabalhei na Globo, SBT, Record, enfim, cada um tem um padrão. Então, quando eu comecei, eu tinha que ter o cabelo curto, porque eles falavam que o cabelo cacheado atrapalhava na hora de gravar. Chamava mais atenção. Chamava mais atenção. Que a notícia. Olha. Então, eles falavam que o meu cabelo não era de repórter. Né? Então, que eu tinha que ter o cabelo curto. E, no começo, eu aceitava aquela imposição. Mas, depois eu fui questionando que aquilo era um padrão. A gente falando de diversidade, a gente tem vários tipos de cabelo, vários tipos de beleza. Então, não tem um padrão de beleza brasileiro. E ao longo do meu amadurecimento profissional, eu fui quebrando, impondo as minhas próprias regras. Não mexo mais no meu cabelo. Aquilo não vai me fazer menos ou mais profissional, né? Então, assim, também tinha a questão do meu corpo. A mulher negra, ela tem um corpo mais avantajado, né? Tem mais curva, tem mais seio. Então, eu fui, cada emissora que eu fui passando, levando um novo conceito. O que é a beleza? Né? Então, eu trabalhei no norte do país, cheguei a passar na região Nordeste, fui para a capital de São Paulo, fui para Mogi das Cruzes, onde tem a maior colônia de descendentes japoneses. Então, onde eu fui passando, de certa forma, eu fui quebrando padrões de estética, padrões de beleza. E fui transformando ali, seja a emissora, seja a cidade e seja o estado onde eu estava. Porque eu era uma figura diferente na televisão. E muitas vezes eu chegava, as pessoas vinham falar assim para mim, você é a primeira repórter negra que tem aqui. Olha. Né? Então, motivo de orgulho, assim, tristeza, porque, tipo, putz, quanto tempo demorou para poder vir essa representatividade, demorou, né? Então, a gente está numa cidade, a gente está aqui em Campinas, que foi a última cidade a abolir a escravidão. E, assim, eu já trabalhei em emissora aqui, que eu fui a primeira jornalista negra, né? Isso me dói, porque a gente está num século que essas questões já eram para estar superadas, então eu ainda continuo abrindo portas. Mas isso é um trabalho incansável, que eu não me canso.
Se eu tiver que entrar em mais uma porta, se eu tiver que pular, quebrar padrão, eu tô firme e forte para fazer isso. Que massa. E que importância, né, para as próximas gerações e para as meninas que estão vindo, Sim. né, para se espelhar, porque isso é uma representatividade, né? Porque você teve coragem de ir lá e falar assim, isso é um padrão, eu vou quebrar esse padrão. Mas tem, para muitas mulheres, isso nem passou pela cabeça, né? Eu até imagino a Lu, né? Você também, né, Lu? Teve que quebrar padrão, né? Olhinho puxado, né, Lu? Porque tinha um padrão de beleza, né? Do rostinho fino, ser branca, do rostinho fino, do cabelinho liso, curtinho, né? Sempre teve esse padrão. Agora que vem mudando, que a gente vê uma diversidade maior na TV. Isso, por um lado, é incrível, né? E você, ô Lu, você sonhava com TV? Então, eu comecei com 13 anos trabalhando em TV como dançarina de programa sertanejo. Olha, põe exclusivo na tela que dá trabalho. Tu pode dar uma palhinha das danças? Você pode até o chão, por favor. Que demais, Quebrando Lu. um padrão. Tipo, na época que estava começando o Zezé de Camargo, o Rick Renner e essas duplinhas que hoje, né, já são famosas. E depois disso eu comecei a fazer jornalismo. E aí a TV meio que, como eu já conhecia o pessoal da TV por causa da dança, eu acabei entrando na TV direto, inclusive nessa emissora que eu trabalho hoje. Ah, na atual. Que legal. Na atual. Uma atriz mirim, né? Uma artista mirim. Maísa tá aqui. Você lembra do programa Fantasia? A Lu estava lá. Você fazia fantasia? Mentira, eu sabia que ele acreditou. Ai, Andréia, Meu olha. sonho era ser uma garota do Fantasia. Ah, ela teve... Carol! Ô, Lu, mas me fala uma coisa. Pelo que eu tô vendo da visão de vocês já trabalharam, vocês trabalham até hoje, né? Tanto na frente das câmeras, dando matéria, falando da notícia, mas também trabalham no off, nos bastidores. Sim. O que mais movimenta vocês? Qual a diferença de um trabalho para o outro? Ou você que já teve um programa de TV, você tinha uma equipe, você fazia tudo. Como era esse movimento? Eu gosto mais de contar boas histórias. Boas notícias. Na frente das câmeras é melhor porque você consegue chegar no público com essas boas histórias. Eu acho assim, a parte de trás, por trás dos bastidores, é legal, mas não sei se você chega com a mensagem que você quer chegar. Porque às vezes você produz para uma outra pessoa, para uma apresentadora, para um apresentador. E aquela mensagem que você trabalhou, a apresentadora não sabe fazer chegar ao público. A mensagem acaba tendo um ruído ali. Mas toda pessoa que está ali de frente para as câmeras na TV precisa de uma produtora ou um produtor por trás? precisa. Existe? Não se faz TV sozinho. Não se faz TV sozinho. Resumindo, é isso, né? Para você fazer uma notícia, por exemplo, por uma reportagem para o ar, precisa no mínimo de 4 pessoas, né? O cinegrafista, o repórter, o editor, o apresentador. Para o apresentador estar ali, ele precisa de uma equipe gigantesca atrás dele, né? Para dar suporte, seja para produzir o programa, seja para dirigir o programa, seja para gravar o programa. Então, é o que o João falou. Não tem como fazer hoje televisão sozinho. Nem hoje, nem nunca. Eu acho que isso ainda... Hoje eu estou produzindo a Andréia. A Andréia, sim, é tranquilo trabalhar com ela, porque ela faz a mensagem chegar para o público, sim. É uma comunicadora. É uma incrível. comunicadora. Você conversando comigo ali fora e aqui, você muda até a voz. Quero aprender isso. Uma voz bonita, né? É uma Nossa. técnica? Não sei, eu acho que talvez foi por causa do rádio. Também foi do Você rádio? foi do rádio. Fui do rádio. Trabalhei na CBN e na Nova Brasil. Olha que massa. É mais fácil fazer TV ou rádio? Eu gosto mais de rádio. Mais de rádio? Acho que a proximidade com o público, ela estreita mais. Porque E mexe quais no- são algumas diferenças, assim, por exemplo, no rádio não pode ter uma pausa, né? Porque a pessoa está ouvindo ali o tempo todo. Não. Né? Como é que é? Existe alguma técnica diferente, assim? O rádio, eu vou contar um pouquinho do que eu acho, a Lu tem mais propriedade para falar. Você já fez rádio? Já. que legal. Aliás, eu entrei no jornalismo por causa do rádio. Né? Eu gostei do jornalismo, eu escutava muito um programa policial chamado do Ari Costa, ele até hoje faz rádio. Eu era pequenininha e eu escutava rádio, eu falava onde eu quero fazer. Mas o rádio, ele mexe com a imaginação do ouvinte, porque O não lúdico, tem a né? imagem. Diferente no podcast, que é parecido com rádio, mas você tem a imagem. Então, o rádio tem um esforço maior do radialista, do locutor, por quê? Você tem que fazer uma expressão usando a sua voz. Né, Lu? Então, você tem que levar a informação e outra, não tem replay.
Se o seu ouvinte não te entende, perdeu-se ali a notícia, a essência da notícia. Então, você tem que fazer um esforço maior. Só que, por outro lado, você mexe com a imaginação. Né? Você vai falar de um café, olha, esse café tá gostoso, tá quentinho. Aquela pessoa vai pensar naquele café. A fumacinha saindo, né? Ela já vai até imaginar. Você vai detalhando as coisas. Olha que massa. E na TV já tá ali, a galera consegue ver de uma forma melhor. Só que a TV, ela exige também do profissional de televisão. Porque além da voz, você tem a sua expressão corporal. Então, você tem a voz do teu corpo. A tua roupa também comunica. Né? Então, também tem são outras questões que você tem que... Como é que eu levo a informação? É com um bom texto, é com uma boa interpretação do texto, ou seja, a minha voz, e também como é que eu mexo o meu corpo, como é que eu me apresento diante das câmeras. Então, também é um conjunto. Por isso que cada veículo de comunicação exige um grau do profissional. A gente tem o impresso também. Então, assim, o impresso, a pessoa está lendo, ela pode voltar a ler de novo, ela pode voltar a ler de novo. A televisão não tem replay, o rádio também não. Né? Então, são formas diferentes de comunicar. Você já viu um radialista que foi para a televisão? Você viu como um radialista ele não consegue ter uma expressão corporal? O Faustão seria ele era radialista, não era? Mas depois ele vai se adaptando. Muitos anos de TV ele muda já ficou também, mais né? de TV, né? O Celso Portiolli também, se eu não me engano, Foi, era... no começo o Celso Portiolli foi, exatamente. Radialista. Ele tinha todo um traquejo com a voz, mas a face, a expressão corporal ficava congelada, porque era de rádio. Porque no rádio você não está vendo a pessoa, né? Então, você pode até perceber, eu e a Lu, a gente mexe muito a mão, a gente mexe muito a sobrancelha, né? Até a forma de a gente conseguir prender as pessoas que estão do outro lado. Você mexeu agora. Você mexeu. Agora eu vou ficar reparando na sobrancelha da Andréia. Tem os tiques, né? Então, assim, por isso que eu falo, a comunicação ela é circular, ela muda muito, né? Então, assim, cada veículo ela tem assim, a sua técnica, a sua especificidade. É diferente um rádio, diferente de televisão. E hoje tem o podcast, né? Tudo se diferencia, o comunicar. E uma dúvida que eu tenho, assim, uma curiosidade, na verdade, vocês começaram na TV tem um tempo já de experiência. Hoje em dia, a informação ela chega de uma forma muito rápida pra gente. Acontece uma coisa, já vai. Só que a TV consegue dar uma credibilidade que a internet hoje ainda não consegue dar, dependendo do portal. Tipo, Gugu faleceu. Já liga a TV. Se deu na TV, é verdade. Como vocês fazem para estar totalmente conectada? Como é essa fonte, como é essa pesquisa? Mas vindo lá de trás, onde não tinha uma internet rápida, a procura era por onde? Acho que era mais gostoso, né? Era mais gostoso. Era mais gostoso. Como era feito isso? A gente fazia o trabalho de campo mesmo, de ir para a rua, de você ter uma fonte, de você ter alguém no local, né? De você batalhar por aquela verdade. Porque qual que é a diferença do jornalismo com esses blogs, com a internet, com pessoas que postam coisas no Face? É o compromisso com a verdade. A gente não pode dar nada falso, porque você pode comprometer a vida de alguém. Você pode comprometer a vida do seu espectador, seja ouvinte, telespectador. Por exemplo, se eu falo assim, a gasolina subiu, vai subir amanhã, se eu estou mentindo, vai lotar os postos de gasolina. Se eu falo que, igual você falou, o Gugu morreu e o cara está simplesmente internado numa UTI, se ele estiver respirando um pouquinho, ele está vivo. Então, a gente tem que ter o compromisso com a verdade. E a busca por essa verdade, que é o desafio do jornalista, né, Lu? Fazendo uma comparação, por exemplo, com os estudantes hoje, né? O pessoal que está aí no ensino fundamental. A gente fazia o trabalho indo para a biblioteca pessoalmente, pegando enciclopédia e lendo. Era Barça, Lu? Era Barça. Eu lembro da Barça. Não, nem conheço Barça. Olha só, Andréia. E hoje eles vão pela internet, direto, procurar um artigo. Mas qual a credibilidade daquilo que eles acharam na internet? Sabe? Entendi. E também não é mais gostoso ir na biblioteca e fuçar uma enciclopédia, né? Acho que isso é de pessoa para pessoa. Eu prefiro ligar a TV e ter certeza que a resposta Não, mas é isso que, essa comparação que ela está fazendo. Tá muito legal, eu entendi super. Da gente ir atrás, da gente fuçar. Hoje eu percebo os jovens jornalistas fazendo antes por telefone já me espantava você fazer perguntas e apuração por telefone. Hoje eles fazem por WhatsApp. O WhatsApp você não tem emoção, porque às vezes você está falando com uma fonte, o olhar dela te diz alguma coisa.
vai Você saber se ela percebe tá que me não é ouvindo. aquilo tudo. O silêncio dela diz também outra coisa. Agora, um WhatsApp, uma mensagem não tem emoção. Como é que você vai fazer um questionamento? Como é que você vai além na busca pela verdade? Né? Então, na nossa época, e na época de muita gente de gerações anteriores, era na raça. Né? Então, a gente ia atrás, a gente investigava, tinha uma investigação. Por isso que eu falo que hoje a comunicação mudou. O jornalismo de TV, ele sempre foi superficial. Hoje ele está mais superficial ainda. Vocês acham que E tá o- superficial? Sim. E o jornalista, ele tem que ter um poder, não sei se é um poder, mas de observar muito grande, né? Como você disse, esses detalhes. Tanto que muitos jornalistas já desvendaram muitas coisas que nem policiais. Cris Torres ou Flores? Cris Flores. Flores. Flores, né? Flores. Que Da- desvendou da grávida de Taubaté, De gente. Taubaté. Aham. Foi num programa Foi. de TV É. e ela falou, gente, isso é mentira, isso é mentira. Mas Então, mesmo assim fizeram a Aí você matéria. tá vendo o que ela falou? Se ela tivesse perguntado por WhatsApp. Foi lendo toda a expressão da entrevistada. né? Eu vi, ela falou num podcast que eu assisti, que ela falou assim, cara, eu já fiquei grávida. E eu, grávida de não conseguia levantar com tanta facilidade Imagina. que aquela mulher levantava. E aí foi aí que ela começou a matar a charada. Gente, a grávida de Taubaté foi um ícone, né? Foi. E assim, Grávida de Taubaté, se você estiver assistindo o nosso pódio, um beijo. Alguns te condenam, mas eu te idolatro. você conseguiu mover, né? É. Então, Conseguiu. esse é o trabalho do jornalista também, é fazer essa observação. Vocês percebem que a Lu é mais quietinha e eu sou mais falante. Mas Sério? Vocês estão percebendo em casa? Comentem aqui. Mas essa característica também, né? O jornalista observador, talvez ela consiga ver as coisas que, por eu falar demais, eu não consiga ver. Né? Então, a gente tem esse trabalho de observar, de xeretar, de ir a fundo, de ir atrás e, principalmente, de desconfiar. A gente desconfia de tudo. Olha, todo mundo, É eu já tive um importante. professor que falava isso, desconfie. Desconfie. É. E me fala uma coisa, vocês na TV falam muito de Ibope, né? Eu ouço muito, até hoje eu queria até que vocês me explicassem como funciona Como é que isso conta? do Ibope. Como é que conta o Ibope? Porque falam, bota um aparelhinho e tal, mas na minha casa não tem aparelho nenhum, até que eu saiba. Como é que mede esse Ai, Lu, Ibope? você sabe. Já tá na sua TV, Ah, já vem na TV? Desde a Tubão. desde o Tubão. Já está na sua TV. Olha. Como assim, meu? O que Agora, que é ali? como isso chega até eles, eles sabem se a TV está ligada ou não. E se em tá- qual canal está. E se está no mudo ou não? Está Ah, no mudo é? ou não. E toda a audiência, ela é medida do Ibope, por áudio. Por áudio? É, por isso Gente, que sabe quando eu tá sou, mudo. eu sou a louca. O Gustavo se irrita lá em casa que eu deixo tudo no mudo. Ih, Eu deixo se tudo o programa no depender mudo. de você. se um dia eu tiver um programa e a Carol estiver assistindo. Agora eu já sei, Carol. E eu deixo muito no mudo. E a cobrança do Ibope internamente, para vocês que trabalham assim também, já trabalharam na frente, tendo um programa, a Andréia faz várias entradas até hoje na TV que eu acompanho. A cobrança é muito grande, é diária, sempre tem essas conversas. Como é a rede, não é que vocês trabalham atual todas? Eu acho Como é que funciona Para isso? repórter, acho que não importa tanto. Não, vem muito repórter pra gente. rua ou Repórter dentro? rua. Não vai a cobrança, não vai até... Vai Mas se pela ele fizer um qualidade. trabalho bom, esplêndido, pode... Mas É assim, por exemplo, o repórter, a gente está preocupado, a gente enquanto repórter, tá? Não como com o crachá da emissora. A gente está preocupado com a notícia. A gente está preocupado se vai gerar Ibope ou não. A gente quer aquela notícia bem feita, aquela história bem contada. A gente não quer saber se vai dar Ibope ou não. A gente quer que chegue até o telespectador, nosso ouvinte. Agora, a empresa sim está preocupada, porque a empresa, seja qual for, ela depende de faturamento. Então, para ter alguém que invista, um patrocinador, ele vai ver ali, esse aqui, 100 pessoas estão assistindo esse programa, nesta emissora. Na outra, 200. Onde é que ele vai colocar o produto dele? Né, Lu? Então, para a empresa, para o empresário, a audiência também importa. E não só a questão do patrocínio, mas aquele programa está dando certo, as pessoas estão gostando. É uma forma de medir também se a audiência está satisfeita com aquilo que você está oferecendo. E é uma loucura, porque os programas nacionais, eles vêm minuto a minuto. Então, pode trocar uma programação ali, você planejou todo o programa, não rendeu determinado quadro, caiu a audiência, troca. Tira, né? Põe outra pessoa. Assim, com facilidade? É uma Lembra do briga. Silvio Santos? Que ele tirava o jornalismo de tudo para colocar Chaves?
Eu lembro disso, eu lembro disso. Por causa de audiência. Cara, mas o Silvio Santos, eu acho ele muito fora da curva, assim. Um gênio, genialíssimo, isso ninguém pode falar ou negar. Mas, tipo, eu hoje… Talvez é época, né? Porque hoje o que eu vejo mais na TV é jornalismo. Adoro ligar a TV pra assistir Fantástico, entendeu? Mas é seu perfil. Mas tem o perfil do Silvio Santos também. Que é um perfil mais popular, né? Esse entretenimento popular, eu acho, né? É o perfil, Que tem um público. prende muito. Talvez ele não Santos. visava a credibilidade, né? O jornalismo é credibilidade. Uhum. Talvez ele visava mais a audiência, e a audiência é igual ao faturamento. Né? E que o entretenimento, né? Porque por muitos anos, décadas, o Silvio Santos, ele mudou a televisão, ele colocou o entretenimento como principal. Quem não se lembra do domingo, né? Topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Né? Ele inovou, realmente, ele trouxe aí a televisão, né? A gente, na época que ninguém se falava em programa de auditório, ele já fazia com plateia, né? A gente tinha os grandes festivais antes, né? Que tinham plateias também, mas isso da plateia participar do programa veio muito com a história do Silvio Santos. Gente, não tem como falar do Silvio Santos, né, entrar nesse questionamento, que é até legal levantar aqui. Esses dias borbulhou de novo a história lá atrás do Gugu, quando contratou, pagou 2 atores, deu R$150 para cada um, para falar que era do PCC. Você lembra disso? Lembro. Vale tudo pelo Ibope? Qual é o problema que isso pode gerar e dar para uma emissora? E gera problema, gera, hein? né? E vai Gera. cair para quem isso? A emissora era ético, dele né? mesmo, né? Oi? A emissora era dele. Era Não, ele era programa, é o não. Gugu. Ah, o Foi o Gugu que O fez. Gugu. né? Gugu, Olha, achei eu que acho fosse que assim, não Que Deus o tem. não existe um vale tudo, na minha opinião. Não vale tudo. Para mim não, tem a questão ética. Mas quando você fala pra mim que na TV começou, mediu ali, não tem o Ibope, começa Sim. a cair, muda, tira, sim, bota, isso é a ética não estratégia. passa um pouco? Isso é estratégia, não é um vale tudo. Você pagar, você mentir é um vale tudo. Entendi. Né? Você forjar é um vale tudo. Né? Então, isso Depende também, assim, você é o dono do programa? Se você é o dono do programa, você está preocupado com aquela audiência, com aquele faturamento. Por exemplo, Rodrigo Faro é dono do programa dele. E como funciona isso? Entra nesse caso pra mim, Lu, eu não sabia. Pra mim ele era contratado da emissora. E ganha da emissora e faz o programa ali. Mas se um dia a emissora quiser o Márcio Garcia, tira ele e põe o Márcio. Tem vários métodos de negociação. Como funciona? Né? Tem a negociação, que a pessoa vai lá e compra um horário na TV. Eu posso comprar um? Você pode comprar um horário. Diretora, bate, compra o pó de bafo, por favor. Que isso, olha aí, ó. Já vou estar na TV. passa Fala. o Pix. É pra você? Faz Pix? Pode fazer. Ai, pode fazer. Peraí. Aí a gente chega lá na TV, não tem nada. A gente fez o Pix pra quem? Andréia. Ela fugiu. Perdão, amiga, Sai do continua, Lu. Tem a negociação, que você é contratado pela TV, Ah. você vai ancorar um programa, você vai ser dono daquele programa, mas você é contratado. E a TV tem todo o direito de te tirar de lá se você não der audiência. Isso vem no contrato. Se você não der audiência, não. É. Ele só vai falar, Porque se eu tenho contrato com a TV de um… Ah, porque ele me contrata pra casa. Aí a Isso, TV isso. resolve qual programa é claro eu vou fazer. que grandes estrelas têm contrato, né? E se você romper, a emissora paga multa. Grandes estrelas, grandes nomes, Ah, né? fica tranquila, Berlô. Né? Então, assim, depende também de cada emissora. Não existe uma fórmula, né? Mas são esses tipos aí de contrato. Qual outro? É, eu Então acho que são pode ser… E métodos tem de um outro que é negociação. meio a meio, Ah. né? Que você recebe meio a meio com quem entrar de patrocínio no programa, do que entrar de faturamento. Mas você paga o horário. Aí você não paga horário, Ah, tá. né? Mas você também não tem salário. Entendi. Tem que ir atrás de merchan. Tem que ser Aham. bom e a galera Entendi. querer pôr merchan. Aí entra a audiência, entendeu? E tanto quanto dono do programa, como contratado, você vai precisar da audiência. Porque como dono do programa, ele vai falar, não está dando audiência, eu vou tirar ele e vou vender para outro que me dê mais audiência. E como contratado, não, vou continuar com esse programa, vou tirar esse apresentador para colocar outro. Entendi. E os programas, eu vejo que caiu muito. Programa de entretenimento, não que não exista, mas não existe mais como antigamente. Um videogame, por exemplo. E outros são os programas infantis, na TV aberta, né? Mas o que você fala assim de não existe como antigamente? Eu O acho que videogame tinha da mais. Angélica. Lembra mais. desse videogame, Ana Mas Furtado? por Ai, quê? perdão, Andréia TV Marques. Colosso, É. TV Globinho. É porque o público mudou.
mudou. O que entrou agora para concorrer com a televisão? O streaming. Os canais de internet. Ou você está com o celular, você consegue fazer várias coisas, como assistir uma série. Né? Então, lembra que eu falei da forma de se comunicar mudou? Né? Então, por exemplo, a gente tinha lá, quando criança, TV Globinho, TV Colosso, Sítio do Pica-Pau Amarelo, enfim. Mas a criança de hoje não fica mais na televisão. Onde ela fica? No celular. Olha, Né? na minha época eu assistia Show da Xuxa. Eu também. Na TV aberta. A minha filha tem 20 anos. Ela assistia Discovery Kids. Eu assistia fechada. Cartoon Network Já era. também. TV fechada. Agora, os meus sobrinhos que têm 5 anos não assistem Discovery Kids. Eles assistem celular, YouTube. Lucas Neto. Plataformas de streaming, né? Plataformas de Então streaming. mudou, por exemplo, o público vem mudando, conforme a forma de comunicar vai mudando também, as tecnologias estão muito presentes nisso e trouxeram essa transformação também na comunicação, então vai migrando de uma forma para outra, né? A gente começou lá atrás, na era do rádio, 1930, o rádio sobreviveu até 1990, depois passou para a televisão ela está sobrevivendo, mas está quase, sabe quando você está se afogando, está dando o último respiro, a televisão está aqui. E os programas eles estão mudando, se aproximando da linguagem do streaming. E o streaming também está se aproximando, está se dando uma briga ali. Eu percebo muito que a TV, e isso é algo muito inteligente, ela está trazendo o público da internet, fazendo que eles entrem na TV. Tipo, programa que bota, dá o print. Ou então, vai terminar. Ontem eu tava. Emojizinho. Emoji. Não, Isso. ontem eu tava vendo o documentário, né? O negócio, a matéria da Xuxa no Fantástico. E quando acabou, entra a repórter e fala: cenas exclusivas no nosso podcast, Mas bota o QR você Code sabe aqui. o porquê disso ou não? Não, quero saber. Com a minha professora Andréa Marques. Não, é o seguinte. Contem pra gente. O smartphone, o celular, você faz a interação o tempo todo. O tempo todo você decide o que você quer fazer. Você curte, você muda de página, você clica, você faz tudo. É como se você tivesse poder de escolha, né? A mesma coisa no Netflix. Você avança, você muda de série, você assiste. E a televisão faz como isso, se ela é estática? Você não consegue Você nem pausar. quase não tem interação. Então, a televisão criou uma forma que você também pudesse interagir. Aí vieram os QR Codes, veio o WhatsApp, manda o WhatsApp agora. Porque a televisão ela tem que se parecer com algo que já está tomando o lugar dela. Né? Que o celular, você decide o que você vai fazer. Você tira foto, você vai com um amigo. E na televisão, não, você fica estática. E outra coisa que a televisão tem em desvantagem, você tem que ficar parado ali. O celular, você fica em movimento. Então, para aprender esse novo público, que é um novo público agora, o jovem não assiste televisão mais, como na minha geração, como na geração da Lu. Então, como é que eu trago esse jovem? Trazendo conteúdo de jovem e com a interatividade. Então, eu coloco o QR Code, conecta um programa que conecta com o podcast. É quando a gente fala multiplataforma, né? Então, é algo se comunicando com o outro. Né? Então, não é mais o programa de televisão. É o programa de televisão que vai comunicar com o Instagram, que tem a página. Você citou o Fantástico, que tem Você acabou de assistir a reportagem, já está postada no site, que está postada no Instagram, que já está no podcast. E aí, o espectador, porque a gente aí não pode nem falar de telespectador, o espectador, ele consegue fazer a interação também disso. Ele consegue estar presente em todas as plataformas. A televisão que não faz isso, o programa que não faz isso vai ficar para trás. E você estava falando, né, da rádio em 90, TV assim. Qual a opinião de vocês sobre a TV daqui 10 anos? Vocês conseguem olhar? Vocês acham que a TV é algo que vai acabar ou vocês acham que não acaba? Eu já tive vários pensamentos. Já acreditei que fosse acabar. Hoje em dia eu acho que não, que ela vai se moldar como vem fazendo. Mas vocês acham que vai chegar uma hora que vai, tipo, não dá mais, não tem mais como fazer TV? Depende, tem público, eu acho que para todos. Né? Hoje, por exemplo, quem fica na TV são as pessoas mais velhas. Né? As pessoas que não mexem muito em smartphone, internet, elas estão ali. Daqui um tempo, quando essas pessoas, quando novas gerações vierem, será que, no caso, nós aqui seremos mais velhinhas, a gente vai estar na televisão?
A gente vai estar com a TV ligada? Talvez não. Eu sou mais pessimista. Eu acho que em 10 anos a TV não vai sobreviver. Por que? Ou ela muda, ela arruma uma nova forma, e eu acho que tem tudo a ver com a interatividade. Né? A TV ela já se refez, até a imagem dela já mudou. E sabe por que eu falei isso? Porque me chocou, Bê. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma matéria da André esses dias. E antigamente, quando a pessoa ia fazer uma matéria em algum lugar externo, cara, era uma câmera desse tamanho. A matéria ficou incrível no ar e o cara tava fazendo a matéria dela com o celular. É a tecnologia. O cara da Record. Isso me espantou. É a tecnologia. Eu falei, Ó, gente... Você quer uma coisa que vai te espantar? Quando a gente ia entrar ao vivo, né, Lu? Pra gente entrar ao vivo, vinha um caminhão. Por quê? Vinha um caminhão com 4 técnicos que mandavam o sinal por satélite, que rebatia da onde a gente estava. E aí que a gente conseguia fazer ao vivo. Aí mudou para um caminhãozinho, um carrinho. Vinham só 2 técnicos com outro tipo de equipamento. Aí mudou para uma mochila pesada, chamada de mochilink. Extremamente pesada. Mochiling? Mochilink. Mochilink. Extremamente pesada, que o cinegrafista colocava, já não tinha caminhão nem carrinho. Colocava nas costas. Desse mochilink virou uma bolsinha muito leve, que a gente consegue correr e tal. Da bolsinha, que também é um mochilink, virou um modem. Então, você vê o processo da tecnologia. Por isso que eu falo assim, a TV ela tem que mudar conforme a gente está se modernizando também. Né? Há 10 anos atrás, a gente não falava de podcast. Mas tem agora né? as Smart TV. Sim. Pode ser, vamos pensar positivamente. A Lu é mais otimista. Pode ser que lá na frente, essa Smart TV, você consiga interagir com os programas. Você Sim. consiga Com clicar na certeza. TV. Hoje Você tem consiga mandar emojizinho. hoje tem que ter. Olha. Tem Você algumas consiga que tem essa passar, avançar. possibilidade, Ou Eu fazer- acho Mas, que, como lives no YouTube, assim, que você consegue Isso, curtir. até fazer compras. É. Só que eu acho o seguinte, a forma pode ser que sim, mas se o conteúdo não mudar, não vai sobreviver. Né? O conteúdo ele tem que mudar, ele tem que trazer o público para participar, ele tem que trazer o público para interagir. Não é questão só da tecnologia. Tecnologia amanhã já é outra. Amanhã já mudou. Mas assim, qual é a forma? Como é que eu uso essa tecnologia para comunicar? Né? Então, se não mudar, por exemplo, a gente citou aqui o Silvio Santos. A geração do Silvio Santos já está muito envelhecida. As pessoas que estão vindo depois dessa geração, de pessoas de 80, 70 anos, não se interessam mais pelo Silvio Santos. Então, a fórmula da TV mudou e vai mudar. Se mudou de 1980 para os anos 2023, em 2034, o conteúdo é outro. Então, tem que já se pensar nisso. Se a gente pensar nos streams, se a gente pensar nas novelas que hoje passam, eles já estão pensando. Por exemplo, tem novela que já faz linguagem de série. Total. Sim. Antigamente, novela eram 9 meses de novela. Hoje ninguém Hoje é a aguenta linguagem isso. de série. E não só a linguagem do conteúdo, quando eu falo de texto, de atuação em cena, mas de gravação. Já é muito parecido com o que a gente vê aí nos canais de streaming, Netflix, etc. Então, a TV acordou, né? Só que ainda tem a dificuldade de você ficar estático. Mas existem ainda algumas coisas que revivem, né? Que alguma coisa lá do passado que hoje faz sentido ou que é atemporal. Vocês acham que tem algo na opinião de vocês assim que perpetua, que se perpetua, Pode ser ou assim. algo que pode fazer sucesso, que fazia sucesso e que pode voltar a fazer Olha, sucesso? hoje a TV, ela tem uma certa credibilidade que a internet ainda não conseguiu. Né? Tem essa credibilidade. Sim. Tem o status TV. Né? Tem o status de ser da TV. Olha, uma TV está vindo aqui, a Rede Globo está vindo no meu estabelecimento. Vários influenciadores querem estar na Sim, televisão. exatamente. Inclusive, eu podem me contratar, tô de roupa Existe aqui, ó. o status TV Tô e pronta. existe Está com também, roupa para assinar contrato. existe também os locais que a TV consegue entrar, que às vezes o influencer não consegue. Vai ter uma coletiva Sim. com o presidente da República. As TVs conseguem entrar. Mas né? você não acha que foi um boom, por exemplo, o Casimiro, um canal no YouTube, conseguir fazer a cobertura Da- e Isso é cobrar legal. uma nota Sim. Sim. agora das Olimpíadas? Não, foi Copa, né? Foi Eu não entendo muito do Foi a fute. Copa. Foi a Copa. Isso Só pra que- mim foi uma Só loucura. que isso que a Lu está falando faz muito sentido, porque o que não vai mudar é o profissional. A forma pode mudar, mas a credibilidade, por exemplo, agora falando do jornalista.
existem os influencers, né? Você citou o Casimiro, existem N deles. Mas, assim, a apuração, a notícia, quem faz é jornalista, né? A gente falou de várias formas, de novela, de canais de entretenimento, mas quando a gente fala de notícia, pode mudar o veículo. Pode, agora vai ser só pelo smartphone, acabou o telejornal. Mas a figura, a persona, ainda ela vai sobreviver. Pode ser isso, não sei se é desse sentido a tua pergunta. Eu acho que a TV também sobrevive muito, porque a gente vive numa realidade, Rio, São Paulo, grandes capitais, e não pensa também em vários lugares, por exemplo, no Nordeste, entre outros lugares, não tem internet. Eu acabei de fazer uma matéria também incrível para a IPTV, que falava exatamente sobre isso. Aqui no centro de Campinas fala, e tem 5G, e não tem 5G, não chega. E a TV não é assim, uma pessoa e tem uma antena, consegue ligar. É por isso que ela vai sobreviver, porque, por exemplo, a gente está numa cidade, numa metrópole, né? Campinas é uma metrópole. Mas se você pensar, por exemplo, em algumas cidades de Minas, eu morei no sul de Minas, tem cidades que não têm internet, né? Eu andava, por Fernão Dias tem pontos que não pegam a internet. Se você foi lá para o norte, eu morei no Tocantins, tem cidade que no Tocantins não tem internet. E o acesso também, não é só nem a questão de ter o sinal, mas o acesso ainda tem pessoas que não têm. E não sabem mexer, né, na tecnologia. Não, e não tem acesso, porque é caro, né? Então não tem um celular, não tem uma internet em casa. Foi assim como começou a televisão. Nem toda era chique ter televisão quando ela chegou ao Brasil. As pessoas se juntavam em casa, na casa do vizinho, né? Então a internet ainda está nesse processo. Ela não é democrática ainda, não é todo mundo que tem, né, Lu? Não tem. E com relação à credibilidade, eu trabalhei numa rádio, bem no comecinho, recém-formada praticamente. Quando me davam uma pauta para eu ir para a rua, eu tinha que entrevistar dois lados. O lado que bateu e o lado que apanhou. Ponto, apurava, ia para o ar. Depois disso, eu fui trabalhar numa emissora internacional. Eu fui para a BBC de Londres. Olha. E lá, uma matéria, eu tinha que ter 5 fontes, senão não era aprovada para ir para o ar. Porque tinha que ter a credibilidade. É o que bateu, é o que apanhou, o que viu, o irmão do que apanhou, o irmão do que bateu. No mínimo 5. No mínimo 5. Então, Olha. assim, essa credibilidade talvez ainda a internet não tenha. Porque na internet o desespero é o clique, né? Então é quem dá primeiro. Às É o vezes furo. é o furo. É o sensacionalismo. O que vai render mais like? Mas a TV também tem muitos programas sensacionalistas. Sim, mas ainda assim é feito por jornalista. Entendi. Entendeu? Ainda assim é feito por jornalista. É um sensacionalismo que não mente, aumenta, né? É um grito, sabe? O corpo tá no chão, aí aquela pessoa tá gritando em cima, né? Parece que houve uma batida de trânsito, já fala que foi uma tragédia, entendeu? Então é isso, né? O sensacionalismo sempre fez parte da história do jornalismo, infelizmente. Né? A gente tinha notícias populares, né? Que contava a história de uma forma muito peculiar. Não sei se vocês conhecem esse jornal. Fala um pouco mais sobre isso. Era um jornal, um tabloide, assim, né? Que foi, impresso. Da época do Aqui e Agora também, né? Então, que você fazia assim, saia sangue. Aqui agora. E aí eles... Esse era do Geraldo Luiz? Não, era... Gil Gomes. Gil Gomes. Nossa. Aqui, nesse lugar. Isso. Ele fazia a mãozinha assim, não era? E aí o Notícias Populares, o nome já fala Notícias Populares. Eles contavam a notícia como a periferia gostava de ouvir. Né? Então, eles não falavam, às vezes eles usavam até letra de música, colocavam uma foto de uma mulher pelada, fazia frases de duplo sentido, né? Então, também foi um marco no jornalismo, assim como foi o Aqui e Agora também. Né? E, nossa, bateu e, assim, recorde de audiência, né, nessa época. Não, e assim, vendeu muito, e não era qualquer jornalista que conseguia comunicar daquele jeito. E aí sim o Silvio Santos gostou, né? O Silvio Santos também trouxe o Aqui e Agora. Né? O Aqui e Agora é pai do Jornal do Datena, é pai do Jornal do Bate, do Marcelo Rezende. Antes foi o Aqui e Agora, né? Que entrava na favela, entrava na delegacia, entrevistava bandido. Gente, isso foi... Não teve um jornalista de Manaus que ele começou a fazer o crime... pagar o crime. Isso, esse é o Vale Tudo que a gente comentou, teve. Ele forjava a situação. Cometia um crime.
encomendava Meu um crime. Deus. Pra poder dar a matéria poder dar daquilo. Se eu não me engano, ele fazia parte de uma facção. Isso. Então ele sabia quem ia morrer, sabia quem ia matar e ele tava lá na hora do. Ele sempre tava lá. Aí é o vale tudo. Gente. Aí é o antiético. É o entendeu? antiético? Aí é Sim. contra o jornalista. É contra o jornalismo. Hoje vocês dentro da TV, vocês conseguiriam falar pra mim qual tipo, perfil de programa que hoje dá mais resultado dentro de uma televisão? É um jornalismo sensacionalista? É um programa da tarde, onde tem receitas? Olha, o que se a gente soubesse, a gente tinha a fórmula mágica para ganhar dinheiro. Olha. Né, Lu? Porque a TV, ela está em teste todo momento. Porque o público não é heterogêneo. E as pessoas mudam, né? Então, hoje as pessoas gostam de A, amanhã gosta de B, depois gosta de Z. Não é nada para sempre, não é nada Tem um amigo meu, jornalista, muito sério, apresentava um jornal de rede nacional. Foi jornalista por muito tempo, apresentador, repórter de rua, muito sério. E hoje ele faz um programa de entretenimento. E ele falou que ele está ganhando muito mais dinheiro com entretenimento do que com jornalismo. Olha! Aí ele deixou de ser aquele jornalista sério, né, imparcial, para brincar. Mas não existe assim. Mas não tem uma forma. No caso dele foi esse, né? Hoje o entretenimento dá muito mais dinheiro que o jornalismo. Dinheiro sim, faturamento. Entretenimento dá mais dinheiro. Jornalismo? Dá mais dinheiro. Eu achei que o jornalismo era algo assim, tipo a porta, sabe? O ouro da TV. Sei, mas que se gasta muito. Mas ele não rende dinheiro. É que eu fico pensando, né? As pessoas têm já uma vida muito corrida, né? Trabalho, né? Quer chegar em casa e talvez muita gente prefere o jornalismo, mas o entretenimento ele tem esse tchan, mas hoje né? também uma coisa legal. De relaxar. Mas uma de coisa dar uma legal risada. também da gente falar sobre risada e tal, foi essa mudança também. Porque a gente indo também lá pro SBT, Gugu, que eu acho que era uma bizarrice enorme, banheira do Gugu, 3 horas da tarde no domingo. Mas Pânico olha só, na TV. Olha só, a gente está Pânico falando na TV era complicado. de 1990, era uma outra discussão. Mas e o Pânico? Então, era uma outra discussão. Por exemplo, hoje faria graça? Por exemplo, você expor uma mulher? Não, hoje a galera tá mais conectada com isso, tal, mais informação, Você né? entendeu? Hoje você, a mulher, ela é dona do seu próprio corpo, já ia ver aquilo como assédio, aquilo como uma submissão, aquilo como uma exploração do E corpo que realmente feminino. é. Isso eu estou falando dos 2 programas. Hoje a gente fala de bullying. O que o Pânico fazia? Hoje talvez não teria graça. Gente, eu tava vendo uma reportagem de um dos participantes, o marido da Mirella, um podcast dele, e aí ele falou rindo isso, tipo, há 2 semanas atrás, que no Pânico eles pegaram a larva da dengue, do mosquito da dengue, e conseguiram levar para a Argentina. E quando eles chegaram lá, eles colocaram dentro de uma fonte. E após aquilo, 2 semanas, deu o primeiro caso de dengue na Argentina. Aí eu fico falando, gente, que loucura. Primeiro, fazer isto naquela época e reproduzir isso na fala hoje. Quando eu assisti, eu quase caí da esteira. Isso é um crime, porque assim, a dengue é uma doença perigosa. Sim. Ela pode ser endêmica. E se alguém tivesse morrido? Teria graça. Como a gente não sabe, não tem controle de uma epidemia. Entendeu? E como que você leva uma doença para outro país que pode se espalhar? O que aconteceu há 2 anos atrás? Uma pandemia de uma doença que se espalhou pelo mundo todo. Então, ele poderia ter causado uma pandemia. E como foi a pandemia para vocês, tanto no jornalismo, tanto ali nos bastidores Na de TV? TV. Foram muitas mudanças, Não né? teve como parar. Não teve. Não teve como parar. Não teve A como gente teve que parar. trabalhar na pandemia, normal. Indo ou de casa? Não, indo. o jornalista ele não tem dor, ele não tem frio, ele não tem fome. Nossa, bota uma música triste aqui, por favor. Merece o O jornalista não tem vida. Andréia. Mas final de semana, feriado, é. noite. O jornalista, o compromisso porque quando eu vou em faculdade de jornalismo, eu sempre faço o mesmo exercício. Quem gosta de jornalismo aqui, levanta a mão. Aquele que levanta, eu falo, saia, essa profissão não é para você. Porque o jornalismo, você tem que amar o jornalismo. Por exemplo, na pandemia, estava todo mundo com medo, amedrontado, em pânico. O que a gente estava fazendo? Levando informação, se arriscando. Em quantos hospitais eu entrei, em quantos cemitérios eu entrei, na casa das pessoas eu entrei, entrevistava a autoridade. A Lu também, nessa época, você estava na rádio, né, Lu? E indo atrás. Então, assim, para vocês ficarem bem informados, porque ninguém nem sabia o que era coronavírus.
Ninguém nem sabia, nem as autoridades, seja autoridades médicas, autoridades de saúde, nem ninguém. Então, assim, a gente ali estava a todo momento indo atrás de informação. E a gente via muita gente chorando, ou a gente estava com gente na fila de espera para ser atendido, gente morrendo, ninguém entendendo o quê, ou a gente estava numa briga, no meio de briga política, entendendo se lockdown não dá lockdown, se a vacina é válida, não é. E o psicológico de vocês? Pira. Porque a gente tem família, né? A gente tem família. A gente Minha podia mãe é levar uma idosa, doença para casa. né? Então, assim, eu cheguei no momento de implorar pela vacina para os prefeitos. Cada prefeito que eu ia, eu pedia vacina para os jornalistas também. Né? Porque a gente estava praticamente... não é arrogância falar e nem exagero. A gente estava na linha de frente. Claro, estava todo mundo em casa assistindo o que vocês passavam pra gente, Sim, né, e se Bê? não fossem vocês, né, a gente não ia saber o que fazer também, né? Fica em casa, não fica em casa, né? Eu posso sair de máscara agora, porque entrou fase laranja, fase, né? E a necessidade foram muitas mudanças. do jornalismo, né? Que é diferente do influencer, de uma pessoa que faz um Facebook. Você tá falando mal de influenciador? Eu não gosto de... Não, só pra eu entender aqui que a gente encerra esse papo agora, amor. Não gosto, não, brincadeira. Não gosto. É assim, a Lu falou não tem vida, realmente não tem, né? Então, assim, a gente tem que, o nosso compromisso é com a informação. E com a verdade. E nós com a somos verdade. influenciadoras raiz, tá? Vocês são Nutella, tá? Ninguém nem te amarrou num balão e jogou pra cima, igual fizeram com a Sabrina. Não é? Tem que dar essa ideia lá nos programas que você vai. Fizeram com a prima dela, fizeram com ela. Com a prima. Adoro. Ô, gente, só pra eu entender um pouco desse universo de TV. Pra rolar um programa de televisão de 40... Normalmente um programa tem, o quê? Uns 40, uma hora? 30, Um de entreter da tarde. 1h, 30, né, Lu? O ideal é de... 31 horas. Uhum. Hoje, quantas pessoas são necessárias pra fazer isso andar? Nossa. Umas Nossa. 20, depende. Um programa. É muita gente. Porque tem o pessoal do Twitter, tem o pessoal do... O que é o Twitter? O Twitter é onde fica o comando do programa. É onde pede corta pra câmera tal. Tá. Coloca a receita no ar. Isso. Mensagem de É telespectador. como se fosse a cozinha, né? Que fica colocando as informações. E comanda o apresentador ou a apresentadora. Aí no estúdio tem os câmeras, às vezes tem o contra-regra, às vezes tem o diretor. Contra-regra faz o quê? Ele ajuda ali na cenografia também. Tá. Né? Aí tem o pessoal da produção, tem o pessoal da reportagem. É uma equipe imensa. Pra um É programa É que vocês não igual. conhecem o Abate, que faz tudo É, o assim. nosso diretor faz tudo aqui. Vamos para o abate, que é todas as amigas. Bota o arroba do Abate. Piadinha. Você caiu. Ai, amiga, Mas amiga. vamos colocar aí umas 20 pessoas O mesmo. Abate tira meu foco. Assim, dependendo do programa. Por exemplo, se a gente pensar no programa do Luciano Huck. São Nossa. 4 horas de programa, Nossa. eu acho. Não, quando ele fazia o Caldeirão, quando ele vinha gravar Não pode falar nome, não pode não dar, pode não. falar? Não, Tá. tô zoando. Pode ser. Se ele vem gravar uma matéria, ele tem uma equipe gigantesca. Né? Então, para fazer uma gravação de uma matéria, ele vinha com 15 pessoas. O entretenimento, ele tem isso, né? É muita gente fazendo muita coisa. E precisa ter verba para ter uma qualidade melhor Precisa ter também, verba, né? Precisa ter verba. Só que o entretenimento ele consegue faturar mais, né? Ele consegue mais patrocinadores, porque o jornalismo, ele é o que chamam de mídia espontânea. Você faz Tá. a matéria de graça. Você não cobra. E eu vejo que hoje em dia muitos programas, né, de entretenimento vão atrás de notícias que aconteceram na internet, né? Sim. Ou até mesmo nas redes sociais. Então a gente vê algo que aconteceu, ele vai lá naquela É o quadro que eu participo no Tá Com Tudo da Record. É exatamente isso. Viraliza na internet e vai lá E falar. repercute na TV. repercute lá. E porque também você tem que trazer esse público da internet. E você não pode ficar para trás. O entretenimento não pode ser velho.
Né? Então, como é que eu trago o que está acontecendo no momento para o programa? E de uma forma diferente. Diferente. Você né? tem que dar um passo Talvez pra frente. você tem que dar mais informações. O que tem que trazer de diferente? Assim, o que vocês acham que... Depende da notícia. Por exemplo, se é uma menininha que está falando, tem aquela menininha que fala tudo, de 3 aninhos. Aí você traz essa imagem, traz uma psicóloga, por exemplo, isso faz bem para a criança, não sei o quê, né? Uma pedagoga. Então, você tem que trazer uma notícia engraçada. Igual o João sempre participa das fofocas, né? Aí a gente vai discutir, a gente vai discutir se aquilo é legal ou não é, se machuca alguém, né? Mas eu passo também a matéria de um jeito babado, né? Eu acho que é bem diferente, assim, dos outros programas que eu vejo. Inclusive, já vi você dando fofoca e... Sabe chamar Judite! Essa daqui, por que eu brinquei chamando ela de Ana Furtado? Eu chego na Recola, tá em tudo. Daqui a pouco, esqueceram o cachorro lá embaixo, vem a Andréia. Precisa de alguém no sofá, Andréia. É a comida, Nossa! Você não vai mais. Pá, olha, eu perdendo o contrato que nem assinei. Não, gente, pelo amor de Deus. Hein? Mas esse universo da televisão, vocês que trabalham nele, assim, e tem esse glamour todo, né? Tipo, hoje em dia eu acredito que a internet até balanceou um pouco, mas é muito glamour. Eu vejo que é muito glamour para muitas pessoas quando trabalham na TV. Vocês veem esse encanto ainda? É glamour para quem tá de fora, Pra quem tá de fora. Adorei. Para quem tá de fora. E tem mais uma coisa, assim, a gente é jornalista, então a gente não se encanta por certas coisas. Pra gente, glamour é uma história bem contada. Glamour é você contar a história do campo, como o ânimo do campo consegue controlar o tempo. Hoje eu fui contar uma história apaixonante de uma faxineira que conseguiu comprar uma mansão. Isso é glamour. Agora, o entretenimento, as pessoas começam a se colocar no status de estrela, de astro. E quando você se coloca isso, causa um certo distanciamento daquilo que você está fazendo. Né? E, por exemplo, um ator, uma atriz tem aquele glamour, né? Eles são aclamados pelo público, né? Eles têm fãs, né? Diferente do jornalista. O jornalista não é para ser assim. Tem uns que são. Tem uns que sobem para a cabeça. Eu fui agora. Mas não é para ser. E eu vejo também que jornalista, né? Eu sigo uma jornalista que eu adoro, ela é muito séria. Andréia, muito séria. Muito séria. Ela é muito séria e ela fala, né? Sempre que ela tá no Instagram, assim, ela fala assim: vocês sempre me perguntam de onde eu tô vestindo, o que eu tô vestindo. Eu não faço publicidade. Meu trabalho não é trazer publicidade, meu trabalho é trazer notícia. Então, tudo que ela usa, que alguém pergunta nas redes sociais, ela não fala. Ela fala: o meu papel não é fazer publicidade. E eu fui agora na Vidcon também, e lá estava o Tadeu Schmidt, que era um jornalista do Fantástico, e ele falou muito sobre isso. Quando ele estava sentado na mesa do Fantástico, ele não podia fazer publicidade nenhuma. Nem no Instagram, nem merchan, nem nada. Por isso que fatura menos. Agora tá faturando muito, viu, amiga? Um BBB. Foi para entretenimento. Agora sim. Vestindo, por exemplo, se ele estiver vestindo uma marca de roupa, e aquela marca de roupa tiver uma denúncia para fazer, ele fez a publicidade. Por exemplo, aquela marca de roupa estiver associado, por exemplo, a um trabalho análogo à escravidão, ele vai poder fazer a denúncia. Tem um conflito ali. Entendi. Então, o jornalista ele tem que ser o mais imparcial possível. Ele não pode estar associado a nenhum tipo de marca, por quê? Ele não pode se comprometer. Porque na hora dele mostrar a verdade, ele tem que chegar o mais próximo possível. Quando eu trabalhei na Globo, a gente assinou um contrato que a gente não iria fazer propaganda comercial de nada. Não pode. O jornalista não pode. A Record já permite. Mas a Globo tinha uma coisa também que agora é que caiu. Quem era ator da Globo não podia dar matéria para nenhuma outra emissora, não podia ter Instagram, não podia nada. Mas ela fazia um contrato de exclusividade. Exclusividade. Hoje não, a Globo já não está segurando mais ninguém. Porque caiu o faturamento. Não tem nem como, né, amiga? Eles tentaram, amiga. A tecnologia vem e a tecnologia vem, acho que até nisso a tecnologia interfere de uma forma ou de outra, né? Até na forma dos contratos. Porque hoje com o Instagram, como que você vai fazer com que a pessoa não fale com mais ninguém, não é? Você sabe o que está acontecendo? Os atores perceberam que é mais vantajoso você não ter contrato. Por exemplo, a Bruna Marquezine não quer fazer mais novela.
o que ela ganha mais dinheiro? No Instagram. Então ela não fecha mais E nos contrato. streamings que ela faz. Porque a novela, você fica lá 9 meses, gravando dia e noite, sábado e domingo. Ela faz uma publi, ela ganha mais Muito do que os mais. 9 meses. Mas, por exemplo, um William Bonner, você não consegue imaginar ele fazendo um comercial de um creme, de um shampoo. Até porque se fizer, eu compro. Se fizer, eu compro. Eu sou cadelinha do William Mas Bonner. em contrapartida tem o Evaristo. O Evaristo saiu de lá, ele saiu de um jornal para fazer publicidade. Tem essa migração também. Né? E sabe o que eu tenho também, gente? Esse universo, a gente tá conversando todo sobre TV, bastidores, descobri muita coisa que eu nem imaginava, né, Bê? Mas eu tenho curiosidade de saber de histórias engraçadas que se já aconteceu com você, ou não engraçadas, mas tipo, Algo fora, marcante. assim, sabe? Que marcou. Por exemplo, eu amo a Márcia Goldschmidt, aposto que está em Portugal assistindo, e já saltaram ela ao vivo no programa da Band. Ai, mas- Entraram armado e tal, não sei o quê. Já aconteceu algo assim que vocês ficaram, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo Aconteceu, Lu, comigo. com você? Meus aconteceu muita coisa perigosa. Adoro, você é do crime, né? Não, ela fazia muita Eu matéria fiz- de eu criminal. fiz boa parte da minha carreira foi fazer jornalismo policial. Olha aí. Apesar de eu não ter o perfil, né? Ah, eu Não tem acho que nenhum. tem, Você amiga. acha? Ah, Não tem, você é né? expansiva, você chega, Não, tá. tem não, ela não. sorri muito. Ai, tem isso também, o que tá dando Não, notícias de… Não, você não pode sorrir. Não pode matéria sorrir. De E policial. a marca dela é o sorriso, né? É. Mas assim, eu já tive… Quer falar, Lô, suas engraçadas? Olha, eu trabalhei, fiquei muitos anos fazendo Globo Rural. Olha. Eu sou da área agro, né? Tá. E teve uma vez que eu falei, bom, eu vou fazer colhendo cana. Ah. Fui numa colhedora, você vai dirigindo. Eu imaginei que eu ia dirigindo e, na verdade, eu fui dirigindo. Era um joystick. Mentira. Era um joystick. Gente, que moderno. Eu colhia aqui e jogava para um caminhão transbordo. E eu fui tentando colher aqui e falar com a câmera. Né? Tô colhendo aqui. Eu bati naquele caminhão, o caminhão tombou. Eu quase tombei com aquela colhedora. E tinha um técnico na frente filmando também, puxando uns cabos ali. Eu quase peguei a perna dele. Gente do céu, que perigo. Foi um Gente. Inclusive, a Andréia, nem sei como ela tá aqui depois daquele vídeo. Mostra pra ela depois. Acabou o vídeo? Não, mas… Não, ela capotou com o carro horrivelmente. Depois a gente mostra nos bastidores. pra ela, nos bastidores. E, gente, amiga do céu, que isso? E como finalizou? Deu tudo certo? Ninguém se machucou? Era ao Ninguém vivo. se machucou, não, era gravado. Era Olha, gravado. olha, Ninguém se sorte. machucou. É mais fácil ao vivo ou gravado? Ao vivo. Ao vivo você acha melhor? Você acha mais vivo. fácil? Eu tremo todinho. Lá no ao vivo, quando é ao vivo, eu fico, ai meu Deus. Não, a matéria sai muito mais bem elaborada quando é gravada. Você consegue brincar, pensar num texto, né? Tá. Num texto, escrever um texto com mais criatividade Mas do que o ao é vivo. mais natural, né? Mas o ao vivo acabou, né? Não fica ali, né? E você, gatona? Agora, sim, eu não tenho matéria engraçada. Não foi engraçado, mas não. Mas eu acho que eu já passei por muitos perigos, né? Quando eu fazia muita matéria policial, por exemplo, eu sempre gostei de investigar. Eu sempre ia na favela, conversava com… A TV dá suporte nisso? Tipo, manda segurança junto? No sonho. No mano. Aí você acordou, Manda tá ali você, seu por cinegrafista. telepatia. E aí chegou um dia, eu estava investigando uma morte de um estudante na Unicamp. Eu comecei a fazer uma série de mulheres que tinham sido presas. E aí eu queria saber por que elas chegavam naquela condição. E quando eu entrei no presídio, eu tive que negociar com a chefe ali da cela, da cadeia. Quando eu entrei no presídio, o meu cinegrafista viu uma das suspeitas de ter matado aquele estudante da Unicamp e ninguém tinha falado com ela. Aí ele veio, conversou comigo, né? Aí eu convenci essa mulher de vir, né? Essa suspeita. E aí fui persuadindo dela contar a rotina dela na cadeia, até que ela se sentisse confortável e me contar. Ela confessou que matou. E como que você faz esse trabalho de persuasão, assim? É livre, você pode fazer o que você quiser. Depende de com quem você está falando. Primeiro você tem que a pessoa confie em você. É assim que você consegue um furo. Você tem que primeiro respeitar a pessoa, independente de quem ela seja. E que ela tem que confiar em você. Nesse caso, eu relaxei. Ela tinha acabado de chegar na cadeia. Então, eu fui relaxando, o meu cinegrafista deu um chiclete para ela. A gente foi seduzindo aquela suspeita. Né? Ela chamava Maria. Só que
Quando ela caiu em si, que ela me contou do crime que ela cometeu, começou uma rebelião na cadeia. E você lá dentro. E eu lá dentro. E o diretor tinha confiado em mim e tinha saído, eu estava sozinha. Eu e meu cinegrafista. E ali eu fui ameaçada de morte, a minha família foi ameaçada. Eu não podia sair, só que eu não queria nem saber. Eu estava interessada no quê? Na minha reportagem. Nossa, isso que é o amor, hein? A minha reportagem. O que o meu cinegrafista fez? Ela falou, ou você apaga ou a gente te mata. Ele trocou o cartão sem que ela visse, na época era um cartãozinho, fez as imagens minhas com ela conversando, parecia que era as imagens. Cara, ele foi rápido, hein? Ele falou assim, eu vou apagar. Eu vou apagar. Eu olhei para ele, ele me deu um sinal, porque a gente fala muito com os olhos. Entrevista quer dizer entre olhos. E Olha, aí, eu não sabia disso. sim, Você sabia? Já tinha ouvido falar. Eu sou muito atrasado, gente. E aí ele me deu uma segurança. Aí eu falei, vai lá ver que ele vai apagar. Ela falou, então deixa eu ver o que vocês gravaram. Ela viu realmente ela lá, apagou, apareceu vazio, né, cartão vazio. Aí foi que a gente saiu. Quando eu saí da cadeia, eu estava tremendo, ele falou assim, tá aqui teu material, seu furo de reportagem. Eu dei um furo nacional, só que eu passei muito perigo. E tiveram outras situações também. Mas essa foi muito marcante, porque foi um furo, ninguém tinha aquele material. E eu já valia E o nesse furo, caso, você falou que apagou, mas não apagou. Não, Tava mas ali. Foi pro ar. Ali, É a esperteza do jornalista, é a malandragem do jornalista. Não, mas o pós, isso repercutiu alguma coisa? Não. Ninguém foi atrás de você, nem da Não, sua mas família? fiquei com esse medo. jogo é possível. Esse Esse jogo é ético. É o vale Ó. tudo dentro da ética. Uhum. Você conseguiu um furo. Porque é uma linha tênue, E Até porque né? ela já tinha quebrado todos os Olha, padrões da ética, né? Ela esse- matou uma pessoa. Olha, Sim. e Sim. esse Então não dia, merece. Não, o criminoso também merece ética. Olha aí, Tem que- então eu não é. posso Sim. ser jornalista. Porque se fosse matar o meu Olha, filho, eu já nossa entrevistei senhora. o goleiro Bruno, por exemplo, assim que ele saiu da cadeia. Fui uma das primeiras a entrevistar. Eu sou do movimento de mulheres. Para mim, eu queria era agarrar o pescoço do goleiro Bruno. Eu tive que me segurar dentro da minha profissão, da imparcialidade, entrevistar o goleiro Bruno, não como Andréia, e sim como uma Andréia jornalista. Entendeu? Tem Isso uma é o diferença. profissionalismo. É o profissionalismo. Gente, que bate-papo Lidar com essas maravilhoso. hein? questões delicadas, assim, Ah, né? tem mais um caso? Adoro, conta. Traz minha pipoca, bate. Eu não sei se vocês lembram que tem a B3, antiga Bovespa, BMS. Sim. Tinha 1.800 homens ali e eu fazia um jornal dentro do Cadê pregão. esses homens? Eu fazia um jornal de 1h30 dentro do pregão. Eu era a única mulher no meio de 1.800 homens. E um Uau. jornal de 1h30, ao vivo. Dando os valores, né, de tudo que estava, de negociação que estava rolando ali. Como era um jornal muito grande, eu tinha, e no pregão, você vai sem cinegrafista, são 3 câmeras robotizadas. Então você sabia que estava nessa parede, aqui e aqui. Eles comandavam tudo do switcher, que ficava em outro andar, tal. Como era um programa muito grande, muito longo, eu ia com papel assim gigantesco para saber quanto estava valendo o dólar antes, para quanto foi agora, tal. E muda toda E o que, hora, que aconteceu, né? Aham. Então, como eu estava com muito papel, eu tinha que usar uma Madonna, né? Aquele headset. Pra É usar, Madonna, não? É, Madonna. pra É porque usar, lembra, Madonna? pra usar as 2 mãos, porque eu tinha que virar papel. Teve um dia que esse headset deu problema e eu tive que ir com o microfone de mão, Aham. com aquele tufo de papel aqui. E eu falei, bom, como que eu vou virar? E pá, muda de câmera, pau. Eu fui jogando o papel aqui com o dedão, com medo de cair tudo, né? E fui Nossa. jogando e caía um. E aqueles 1.800 homens ali, negociando, gritando, viu meu papel caiu no chão. Moça, caiu! E você E eu ao vivo? Aham. Eu olhei e continuei a babar. Moça, tá caindo. Aí juntou uns 10 caras e começaram a catar os meus papéis no chão e foram me entregando. Até que uma hora alguém abanou assim, moça, caiu! Eu sei, caralho. E o meu diretor começava a gargalhar. Ele, tira esses caras aí, chamou segurança, né? Falou, fala pra algum segurança descer e tira esses caras aí. Mas eram 10, uns
8, 10 caras pegando meus papéis no chão e tentando me entregar ao vivo e chacoalhando meu braço. Gente, quanta coisa pode não sei se é um excesso de querer ajudar ou muito sem noção, né? Eu acho que a Muito sem primeira noção. vez, ok, mas viu que você não tá olhando. tô que você É. não tá. Não, aí feriu, né? Aí feriu, ele falou assim, não, agora ela vai ter que olhar pra mim. É, 1.800 Agora- homens aqui, essa mulher não vai me olhar. Vai olhar assim. Mas vocês veem que é uma aventura diária. É uma Sim. aventura diária. uma Que aventura gostoso, gente. Não que tem da hora. rotina, Não né? tem. Não tem um dia igual ao outro, né? Não tem. Você nunca sabe. Mas quando eu tô junto é melhor. Pelo menos rola mais Ele quer fofoca. assinar a carteira dele. Ah, hoje eu não tô com a minha roupa de assinar contrato. Mas quando vier. Gente, tem algum gênio da TV ou alguma mulher que seja uma gênia assim da TV que vocês admiram ou é uma inspiração pra vocês? Quer que eu fale? Fala. Você ou eu? Você. Eu? Tá. É assim, pela minha questão de representatividade. Dela eu já sei. Eu tenho que falar que é a Glória Maria. Sim. Porque a Glória Maria, ela rompeu padrões quando a gente não falava de padrões. A Glória Maria, ela levou a mulher, não só a mulher negra, mas a mulher para uma possibilidade que hoje a gente fala, a mulher pode chegar onde ela quiser. E a Glória Maria, lá atrás, ela chegou. Né? Então, ela viajou o mundo, ela rompeu padrões, ela entrevistou políticos, ela entrevistou grandes nomes da cultura mundial. Né? Então, numa época em que a mulher nem tinha direito, a gente nem falava em Lei Maria da Penha, a gente nem falava em igualdade, a gente nem falava em diversidade e nem de equidade. Então, a Glória Maria, ela trouxe a gente, a mulher, para esse poder. Né? A gente não falava de empoderamento feminino. Não. E a Glória Maria ela mostrou que sim, a mulher pode chegar onde ela quiser. Ela deixou essa mensagem de liberdade, de independência, de resiliência e de persistência. Então, sim, eu me inspiro nela. Eu amo a Glória maravilhosa, Maria né? também. E você, Lu? Maravilhosa. Então, eu vim do agro, né? Então, assim, eu fiz muito tempo de agro. Então, assim, o meu grande ídolo sempre foi o José Hamilton Ribeiro, que é aquele senhorzinho que perdeu a perna na Guerra do Vietnã, né? Cobrindo, que ele pisou numa mina. E ele... Ai, pra mim era você um tratorzinho. Eu tô desse. Eu já ia falar. Ai, tá, ufa. E aí ele foi o cara que marcou o Globo Rural. Né? Então, ele, sim, eu lembro de sempre estudar o Zé Hamilton e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na Globo. Que legal. Né? E hoje E ele de está ser com amiga, né? e de repente ele me apadrinhou. Hoje ele é meu padrinho. Olha que massa. Está com 87 anos. Então, assim, todas as histórias que ele viveu na Globo, sabe? Toda a história de vida dele me marcou muito. Né? E hoje ele é considerado um dos maiores jornalistas do Brasil. O mais premiado. É o mais premiado do Brasil. Assim. E a história do agro se confunde com a história do Brasil também, Sim, né? sim. Porque O agro é pop. faz parte, né? Um país tão grande, com tanta diversidade, né? E Você é sabe rural. que contar a história do diversidade rural. agro, com o jornalismo, né, de agronegócio, ele é muito difícil de fazer, né, porque você tem que ter um outro tipo de texto. É um desafio, porque o homem do campo, ele acorda cedo. O homem do campo, ele sabe do que ele está fazendo, do que ele está falando. Então, quem faz tem que saber igual o homem do campo. E está migrando agora, né? De você, antes você falava para aquele senhor, aquele cara mais rústico, mais chucro. Isso. E hoje os filhos estão assumindo, então você tem que começar a mudar a linguagem. Até a narração muda, né, Lu? Aham. Uma coisa é você narrar uma política, outra coisa é uma matéria de cultura. Agora, o campo exige uma outra voz, né? Um outro respiro, né? É. Muito legal. Não, era papo aqui pra ficar uns 2 podcasts. Pra eu nem falei. Mas a gente não. Aqui, ó, o diretor pediu aqui no meu ponto. Ele O melhor falou... é o ponto diretor ali atrás, assim, ó. Chega, não. Chega jamais, porque olha, vocês não têm ideia. Eu tinha uma visão de TV e a minha cabeça fez assim, ó. Bum. Tenho muito, já tinha um respeito enorme por vocês, mas hoje eu tenho certeza, e o meu respeito e os dos nossos ouvintes, quem tá ouvindo, quem tá assistindo a gente, também triplicou, assim. E a gente Mulher- fica muito feliz, né? Um currículo, demais. assim, Extraordinário. de brilhar os olhos. Eu Muito fico obrigada muito por feliz essa de troca. né, de poder As jornalistas vir aqui. quadradas aqui se deram bem? Quadrada? Quadrada, vocês chamam isso de quadrada? Eu me adaptei ao pode.
Conheci essa daqui correndo na Glicério, chamando o povo pra dançar o tchan, pra fazer a divulgação do Tá Com Tudo. Eu só sei que eu quero ter a dicção da Lu. E a Andréia dá aula e curso de oratória, ela dá viu? professora. Vou deixar meu arroba aí pra A vocês. gente vai pôr tudo na descrição do Isso vídeo. mesmo. Muito, muito obrigado, comunidade do Bafo, que assistiu a gente até aqui. Não esqueçam de dar like, se inscrever, ativar sininho. Lembrando que todo domingo nessa quinta temporada, né, B? A Sim. gente vem com episódios assim, ó, de tirar o fôlego. Muito obrigada pela sua companhia. Semana que vem a gente está de volta. Segue todo mundo que está aqui nessa descrição do vídeo. E é isso. Se tiver alguma sugestão, algum comentário, alguma sugestão e Crítica, comentário. que eu recebo super bem. Não vem comentário chato, não, que eu não gosto de ficar olhando. Ah, eu gosto. Dá Ibope. Ai, não gosto. Ai, hater da Ibope mais que seguidor. Ah, então eu vou te Qual xingar foto minha depois. você comenta? Nenhuma. Ah, vamos abrir aqui agora? Agora eu pego meu É assim que a hater. gente acaba Eu nessa pego meu hater energia e você vai ver. caótica. Cada um falando de uma coisa diferente. Gente, um Muito beijo obrigada. no coração de vocês e Obrigada, até domingo que vem.